Toda ovelha é importante. Cada uma tem a sua importância. A grande lição nessa parábola é a busca que o pastor faz da ovelha desgarrada. Há muitos pastores que têm um rebanho grande. Às vezes ele não se importa com uma ovelha, mas toda ovelha é valorosa. Toda ovelha tem o seu valor. E Jesus destaca a importância individual de cada ovelha. Toda ovelha tem valor. Jesus ele nos mostra que todos nós somos importantes. Lembra na semana passada que eu preguei sobre o corpo, sobre a família? Cada um tem o seu valor. E Jesus nos mostra isso. A palavra do Senhor nos mostra isso. Vai lá em Ezequiel capítulo 34. Nós somos importantes para o reino. Nós somos importantes para o corpo. O corpo do Senhor sem você vai sentir falta. Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 1 diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestes da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Aqui quando ele fala de pastores, não sou eu que estou aqui em cima, não. Não sou só eu, somos nós. Porque todo mundo é pastor de alguém. Ainda que você não tenha o título, você é espelho para alguém. Alguém te usa como espelho. Como Paulo diz, nós somos as cartas vivas. Eles nos leem, ele não lê a Bíblia, ele nos lê. Então, provavelmente, você está pastoreando alguém, levando ele para o caminho ou não. Vai lá em Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 4. Diz assim: e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Em primeiro lugar, o pastor ama a ovelha. O pastor, ele ama. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Cobra, disciplina, mas cuida. Abraça na hora que precisa abraçar. E as ovelhas, o Senhor diz na palavra dele que as ovelhas dele estão desgarradas. Por quê? Porque não há pastores. Nós precisamos tomar a nossa posição de pastor, de pastores, de servos, de crentes, de cristãos. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores do reino. O embaixador faz o quê? O embaixador apresenta o país dele às nações. Nós somos os embaixadores. Então nós temos o dever de apresentar o nosso país, o céu.
Nós temos que tomar a posição e cuidar dessas ovelhas, porque talvez ela está lá perdida por falta de um pastor ir lá buscá-la. Uma vez, há um tempo atrás, eu era essa ovelha. Eu fui essa ovelha. E eu tenho certeza que cada um aqui também foi. Hoje, você continua sendo a ovelha perdida? Você é as 99 que está de boa? Ou você é o pastor que tem ido buscar? Qual é a sua posição no corpo? Como falei a semana passada, você tem desempenhado o seu papel? Ou você vai deixar que essa ovelha se perca? Nós somos responsáveis em pregar, em falar. Amém? O capítulo 15 de Lucas apresenta 3 parábolas usadas por Jesus para responder como resposta às críticas dos escribas e fariseus. Por ele ter compartilhado uma refeição com os pecadores, e esses pecadores eram judeus que, por não obedecerem às leis e tradições dos anciãos, eram considerados como os proscritos de Israel. Jesus foi apenas uma refeição, e os escribas e os fariseus falaram: não, é igual, ele se mistura, ele está lá junto. Aí Jesus trouxe essas 3 parábolas: a parábola das ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, para mostrar como nós devemos fazer e o que acontece com as ovelhas. Uma refeição, ele estava no meio dos pecadores, mas ele era santo. Como que um santo vai se misturar com um pecador? Não é? Não pode, porque nós, santos, devemos estar só com os santos, porque o santo não se mistura. Ele não pode ir lá buscar, não é? Jesus deixa muito bem claro que ele veio buscar e salvar os pecadores, não os legalistas. Jesus não veio para os legalistas, ele veio para os pecadores. Abra lá sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, versículo 27, diz assim, ó: depois disso, saiu e vendo um publicano chamado Levi sentado à coletoria, disse: segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um alto banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Presta atenção agora. Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não veio buscar o justo, porque o justo não precisa dele. Ele veio buscar o pecador, aquele que entende que é pecador e entende que precisa do Senhor. Esses pecadores eram ovelhas perdidas e precisavam de um pastor, moedas perdidas que tinham valor,
filhos perdidos que precisavam de comunhão com o Pai. É esses que precisam, não o publicano, o legalista. O pastor, ele é responsável pelas ovelhas e deve ser responsabilizado se alguma delas se perder ou morrer. É responsabilidade do pastor. As ovelhas se perdem por causa de sua estupidez. Pausa. Estupidez é falta de inteligência, falta de discernimento. É só olhar lá no... Agora olha no Google, né? Antigamente era no Aurélio. Amém? Então isso quer dizer estupidez. E ela se perde também por tolice. Pausa. Tolice, tolo, é uma pessoa simples, uma pessoa simplória, ingênua. Então elas se perdiam por quê? Por falta de discernimento e por ingenuidade. Muitas vezes, caminhando, as ovelhas não veem o perigo que correm. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Há alegria e júbilo quando um pecador se converte. Quando essa ovelha volta ao aprisco, há alegria e júbilo. Então muitas vezes a ovelha se perde, falta de discernimento, falta de entendimento. E nós estamos aqui para ajudá-las. Nós estamos aqui para buscá-las, ainda que tivermos que fazer uma refeição no meio do pecador. Às vezes você tem que entrar lá no meio da lama para tirar um. Uma ovelha, uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma é importante demais para o Senhor. Quando há um culto aqui na igreja, digamos que haja um culto na cidade, uma cidade maior, vamos colocar uma cidade maior, porque Barbacena é pequeno, vamos colocar uma cidade grande, uma cidade, um São Paulo, um Rio de Janeiro. Digamos que é uma conferência, uma cidade grande assim. E lá os pastores pregam e o fogo desce e aí a Bíblia diz que há festa no céu? Não. Pode ter a maior festa aqui, mas quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. Por uma alma o céu festeja. Pode vir cantor aqui, o mais famoso, o pregador mais famoso. Mas quando a gente, aqui na frente, faz um apelo, alguém quer aceitar Jesus, e uma pessoa levanta a mão, o céu estremece. Há júbilo no céu. Uma alma. E às vezes nós negligenciamos. É uma só. Eu não vou atrás dela não. Já fui tantas vezes. Não vou lá não porque é um botequim. Eu não posso entrar num botequim. Já pensou se alguém passa lá e me vê entrando? Eu sou o pastor fulano de tal. Uma ovelha que às vezes se perde por falta de entendimento, por falta de atenção, porque talvez ela acha que era o certo. Eu já queimei um quadro. Que a Vitória, minha filha, pintou. 1 aninho de idade. Eu comprei tinta, comprei uma tela, coloquei ela para pintar, ela pintou. Depois eu peguei o pezinho dela e carimbei como se fosse uma assinatura. Era uma coisa abstrata, mas era lindo. Era lindo. Aí foi um pastor, ou uma pessoa lá que não era pastor, mas ele era da igreja há muito tempo, sabia muito mais que eu, e ele disse: o diabo está nesse quadro. E eu, por falta de entendimento, queimei. E ele falou: arranca o prego também, que se não arrancar o prego, o diabo vai ficar no prego.
falta de entendimento. E eu perdi uma obra de arte que no futuro poderia valer milhões, mas era linda. E eu me arrependo demais por isso. Falta disso aqui. Falta de entendimento. A dracma perdida. A mulher em casa perdeu uma dracma, uma moeda. A mulher em casa perdeu uma moeda e ela ficou desesperada, varreu e procurou até encontrar. A mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas. E delas ela fazia um colar. Ela fazia um colar com aquelas 10 moedas. Mas ela perdeu uma. Mas tinha 9. Mas o colar ia ficar faltando. Aquele colar simbolizava que ela era uma mulher casada. Perder uma delas estragava o colar e era motivo de vergonha e embaraço para a mulher. Queria dizer, isso simbolicamente dizia que ela não cuidava. Se ela não cuidava das dracmas, ela não cuidava do marido. Por isso ela ficou desesperada em procurar essa moeda dentro de casa. Perdeu-se dentro de casa. As pessoas, os pecadores, aqueles que estão lá fora, assim como as moedas, eles têm a estampa da imagem de Deus e são valiosos. Todos nós somos valiosos. Vai lá em Lucas 20. Assim como as moedas, nós temos a estampa do Senhor. Lucas 20, versículo 24 diz assim: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Disse-lhes: então dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós temos a imagem do Senhor cravada em nós. A palavra do Senhor lá em Gênesis diz que o Senhor nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Não somos só nós, os salvos. Todos têm valor para o Senhor. Cada vida aí fora tem valor para o Senhor. Todavia, estão perdidos e fora de circulação. Essas pessoas podem ser úteis e servir ao Senhor de novo quando elas são encontradas. Nós precisamos encontrar essa dracma lá fora que está perdida, porque ela tem valor, ela só está fora de circulação. Nós precisamos trazê-la. E quando nós fizermos isso, quando nós as trouxermos, mais uma vez a família se alegra com a recuperação do perdido. Aquele que nós achávamos que não tinha solução voltou para o aprisco, voltou para casa. Muitas vezes nós lemos, mas era só uma moeda. Era só uma moeda. Mas aquela moeda simbolizava o casamento dela. Aquela moeda tinha valor. Ela falou: não posso perder essa moeda. Eu tenho que completar esse colar, essa fita. Uma dracma tem valor. Jesus nos fala também do filho pródigo. Algumas pessoas se desviam como a ovelha perdida por causa de sua tolice. Outras, como a moeda, perdem-se em consequência do descuido alheio. Mas aqui com o filho pródigo é diferente.
O pai tem que esperar o filho se quebrantar e voltar submisso, porque ele se perdeu pela obstinação, ele se perdeu pela teimosia, ele foi teimoso. Para ele, o pai estava morto, porque ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Herança nós só recebemos quando os pais morrem, não é assim? Quando ele diz que quer a parte da herança, ele, nas entrelinhas, ele está dizendo para o pai: para mim o senhor já morreu, eu não me interesso mais para o senhor, para mim o senhor está morto, eu quero a minha parte da herança. Imagine um filho chegar para você e falar: você não sabe de nada, eu vou embora, eu quero ir embora, eu quero a minha liberdade, eu quero fazer as coisas, e é aqui, me dá a parte que eu tenho na herança. Mas que herança? Seja sincero, o que você faria? Sabe o que o pai fez? Entregou. Deu a parte da herança dele. Da mesma maneira, Deus deu as riquezas do mundo para nós. Da mesma maneira, vai lá em Atos, capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 15, diz assim, ó: e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Da mesma maneira, Deus nos deu todas as riquezas. Tudo que tem no mundo é nosso, para nós usufruirmos. O que é que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos usando? Como filho pródigo, dissolutamente? O filho gastou o dinheiro todo com bebedeira. Chegou ao ponto de ter que apacentar porcos e comer a bolota dos porcos. Chegou ao ponto de comer a bolota dos porcos. Olha a situação dele. Mas ele pensou em determinado momento: os empregados do meu pai têm uma boa alimentação. Vou voltar e vou falar para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, eu não sou digno, me aceita como um servo. Me aceita, pai, como um servo. O filho readquiriu o bom senso, não por causa da má qualidade de vida que ele estava levando, por causa da bondade do pai. Ele lembrou, ele não é que ele viu que ele estava ruim e falou: não, vou voltar, porque lá o povo falou: não, meu pai é tão bom que até os servos dele têm uma boa alimentação. Ele não voltou porque ele estava comendo bolota de porco, ele voltou porque o pai era bom, porque o pai tratava os funcionários, os servos, os empregados dignamente. Vá lá em Romanos capítulo 2. O pai é bom.
Romanos 2, versículo 4 diz assim, ó: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Ele voltou porque ele sabia que o pai era bom. E a palavra do Senhor diz que ele, quando ele apontou lá no alto, o pai saiu correndo ao encontro do filho. E eu acho essa parte linda, mas eu nunca entendi até hoje. Porque lá na região deles, uma pessoa mais velha, um ancião, jamais ele sai correndo na rua. E eu achava que ele correu porque ele amava demais. Eu não entendia o porquê. Mas a Bíblia, ela sempre tem um significado. Vá lá em Deuteronômio. Esse nós vamos ler bem devagarinho. Deuteronômio capítulo 21. O versículo é o 21. Faço questão que você leia. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Diz assim, ó: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Versículo 21 de novo. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão. Hoje, eu já li isso várias vezes e não entendia porque o pai correu. Se naquele lugar não é costume deles correr. Imagina o filho chegando, o pai o avista porque o pai o esperava. O pai sabia que ele tinha ido, que ele foi rebelde, mas o pai nunca o abandonou, porque o nosso pai, ele não nos abandona. Quando o pai o viu, o pai correu e o abraçou. Sabe por quê? Porque ele poderia ser apedrejado, mas o pai o abraçou para protegê-lo, porque se tivesse que levar uma pedrada, seria ele. E às vezes nós temos que ir atrás dos nossos filhos e levaremos pedrada. Talvez você vai atrás de uma ovelha e vai ser apedrejado, mas o pai não abandona. O pai correu e o abraçou, beijou ele e falou: se houver aqui um legalista, se alguém quiser apedrejá-lo, a pedra vai pegar em mim, porque eu vou proteger o meu filho, porque eu o amo. Por isso ele correu. Por isso ele fez algo que ninguém fazia. Por isso nós devemos fazer isso também. Às vezes nós vamos levar pedrada, mas para proteger um filho, para proteger uma ovelha, vale a pena. Porque ainda que alguém lance pedra, você consegue resgatar. E ele fala para o pai: pai, eu pequei contra os céus. Ele poderia não ter falado mais. Poderia ou não poderia? Na hora que o pai o abraçou, e deve ter falado: eu te esperei tanto.
Ele poderia, tá de boa. Mas não. Ele mudou o coração e falou: pai, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado. Me aceita como um servo. O pai falou: traz a melhor roupa. Sabe por quê? Ele não tinha uma loja. Mas quando ele saiu e ele viu aquela roupa, falou: essa roupa serve direitinho no meu filho. Ele não está aqui hoje, mas eu creio que ele vai voltar. Comprou para ele. Coloca nele a melhor roupa. Sabe aquelas sandálias novas que eu comprei? Põe nos pés dele. Que indicava que ele era filho. O filho não anda descalço. O filho não anda por caminhos tortuosos. Não na casa do pai. O pai protege. O pai ensina. O pai cuida. O pai ama. Sabe aquele anel que prova a filiação? Põe no dedo dele. Porque ele era meu filho. Estava perdido para vocês, mas eu nunca o abandonei. Eu sempre o amei. Assim é o nosso Deus. Mais uma vez, a alegria em casa, porque um filho voltou. Alegria quando volta uma ovelha. Alegria quando a dracma é encontrada. E alegria quando o filho volta. Porque é a festa, a júbilo, quando uma ovelha volta para a casa do pai, volta para o aprisco. Quando um filho que estava desgarrado volta. Ainda que às vezes, para buscá-lo, nós levemos pedradas. Alguém nos aponte o dedo. Mas vale a pena você ir lá no lamaçal e tirar a ovelha que está agarrada, buscar o filho que está perdido, porque o nosso pai não desiste de nós. Nós não podemos também. E a Bíblia fala também do filho mais velho. O filho mais velho chegou e nem entrou em casa, viu aquela festa, falou: o que está acontecendo aqui? Um servo falou: é uma festa, o seu irmão voltou. Ele ficou indignado. Ele ficou indignado porque o pai o aceitou. Como que o senhor aceita? Aquele que pediu a herança foi e gastou tudo, e eu estou aqui fazendo tudo certinho. Legalista. Ele nem entrou em casa. Ele desonrou o pai e o irmão. O pai poderia ter mandado ele entrar. Não, entra. Ou poderia ter deixado ele para lá. Mas é pai. Sabe o que o pai fez? Foi lá fora e buscou ele. Porque o pai ama. O pai não abandona. O pastor não abandona. O servo de Deus não abandona. O verdadeiro crente não abandona. Nós não temos o direito de abandonar. Se não dá para ir, ora. Eu ouvi, vou parafrasear um pastor que é lá da Bahia e não conheço. Ele fez uma pergunta seguinte: nós podemos julgar? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não? Não? Podemos julgar? Não, nós não podemos julgar. O que a Bíblia diz sobre julgamento? Nós podemos julgar sim. Nós devemos julgar. Existem dois. Esses dias estou conversando em casa, conversando com a Alexandra. Existem dois tipos de julgamento. Dois tipos de julgamento. Eu posso julgar para dizer assim, ó, isso aí eu não posso fazer de jeito nenhum. Amém? Julgar para mim melhorar. Ou eu posso julgar para condenar. A Bíblia fala que nós, da maneira que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Lembra que eu preguei aqui uma vez que nós vamos prestar conta
das nossas atitudes, dos nossos atos e do pensamento. Aí eu ainda falei assim, vamos deixar as atitudes, digamos que eu sou um super santo, super crente, então não peco pelas minhas atitudes, pelas ações. Vamos botar só o pensamento. Em média, um ser humano tem 10 mil pensamentos por dia. Lembra que eu falei sobre isso? 10 mil pensamentos por dia. Mas como eu sou muito santo, eu tenho 9.990 pensamentos santos. Só tenho 10 pensamentos pecaminosos, que é muito pouco, né? Um cara, 10 mil tirar 10. Então, ao longo de um mês, eu tenho 300 pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos. Ao longo de um ano, 1.600. Vamos baixar ele mais, porque eu sou muito santo. Vamos baixar para 1.000 por ano. 1.000 pensamentos pecaminosos por ano. Eu tenho 53 anos. Vamos tirar os 13, que é até 13 anos, 40 anos. Amanhã eu chego diante do Senhor com 40 mil pensamentos. 40 mil diante do justo juiz. Do juiz que não adianta dar propina, que não tem como comprar, que ele é justo. Pensa você, se condenaria ou não? Chegar só de pensamento, vamos deixar as outras coisas. 40 mil pensamentos pecaminosos diante do Senhor, estou dentro d'água. Então eu já tenho tanta coisa para prestar conta ao Senhor, é melhor não julgar, não é? Então, eu tenho que buscar a ovelha. Às vezes ela está fedorenta, às vezes ela está suja, mas é ovelha. É ovelha. Eu tenho que ir, dar um banho, coloca um perfuminho e traz. Eu tenho que procurar a dracma, porque ela faz parte do colar. Eu sou a noiva. Eu tenho que chegar diante do Senhor com as minhas dracmas todas. Eu não posso perder nenhuma. Eu sou a noiva. Eu tenho que ir atrás do meu filho. Eu não posso abandonar o filho. Pastor, mas ele é drogado. É filho. Pastor, ele me desonrou. É filho. Pastor, ele disse que queria que eu estivesse morto. É filho. A Ilane deu um testemunho aqui. A situação pode mudar. E na maioria das vezes, depende de nós. Por isso nós não podemos julgar a ovelha, a dracma, o filho, a situação. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Saber que às vezes a gente vai levar pedrada. Mas a gente tem que abraçar e proteger. Que talvez o seu couro está mais duro, que aguenta mais a pedrada. O da ovelhinha, o do filho, ele está tão fraquinho, ele não vai suportar uma pedrada. Nós como igreja, falando igreja, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja santa, imaculada, nós temos que fazer a diferença, sermos diferentes de tantos que estão aparecendo aí, que tem muitos que não dizem que são. É igual o Denorex, lembra do Denorex? Tem jeitinho, fala bonitinho, mas não é. E nós estamos aqui não para julgar o que não é, para mostrar o que não é. Nós estamos aqui para mostrar como é. Que onde você está,
Alguém vai falar assim: eu conheço um crente lá que não, aquilo não é crente não. Sabe por quê? Porque eu conhece você que é. Aí eles vão entender o falso, porque eles conhecem o verdadeiro. Davi, ele fala que ele matou um leão e matou um urso, lá escondidinho, por causa das ovelhas. Às vezes a gente vai ter que matar um leão, às vezes vamos ter que matar um urso, para não abandonar a ovelha. Eu tenho certeza que cada um aqui tem ao menos uma ovelha, se não mais, que olha para você e tem você como exemplo. Se é bom ou ruim, aí é você. Melhor nós sermos bons. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você.